Olá, candidato. Medicina legal para o concurso público, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 2021-2022. Prova objetiva. Aí está, tanatologia forense, parte 2, é o que nós vamos apresentar nesta aula. Então vamos seguir aqui, mostrando para você Thanatos, o deus da morte que você já conhece, e que ele vai nos acompanhar durante essa explicação. Sinais abióticos tardios ou consecutivos. O que significa isso? Isso significa que, na hora que o indivíduo morre, sinais imediatos de morte. Quando aparecem os sinais imediatos de morte, são apenas sinais de probabilidade, porque muitas vezes esses sinais imediatos de morte aparecem e ainda é possível fazer a recuperação cardiopulmonar deste indivíduo. Então, não são sinais de certeza, são sinais de probabilidade. Os sinais imediatos de morte são sinais de probabilidade. Vamos voltar lá. Mas nós queremos os sinais tardios ou consecutivos, que também são chamados sinais de certeza de que a morte aconteceu. Entretanto, você verá que algumas vezes esses sinais aparecem e o indivíduo ainda não está morto. Mas na hora da prova, esses são os sinais tardios ou consecutivos. O primeiro que aparece é a evaporação tegumentar. A pele, que quando você está vivo, ela transpira, depois que o indivíduo está morto, ela apenas evapora. Mas não é somente a pele que evapora. Todas as mucosas, todas as membranas que estiverem expostas ao ar atmosférico, elas vão evaporar, porque o nosso corpo é um grande reservatório de água. Então, a evaporação tegumentar é um fenômeno exclusivamente físico, sinal abiótico consecutivo de morte. E cá entre nós, muitas vezes o indivíduo já está evaporando, muitas vezes o indivíduo está perdendo bastante água e ainda não está morto. Mas para a prova, evaporação tegumentar é sinal imediato de morte, ok? E nós veremos daqui a pouco sinais importantes que caem na prova sobre a evaporação tegumentar. Voltando lá. Depois o cadáver começa a esfriar. Na verdade, ele esfria porque a nossa temperatura 36, 37 graus, ela é mais alta do que a temperatura externa, normalmente. Por isso, na hora que a morte acontece, a fogueira interior apaga e aí começa a haver uma troca de calor, uma troca passiva. O calor passa de onde tem mais para onde tem menos. E como tem mais calor dentro do corpo do que do lado de fora, o cadáver começa a esfriar. Só que eles, para complicar um pouquinho a sua vida, eles colocam lá algor morte. Algor morte. Porque lá no latim, algor significa frio, resfriamento. Então, algor morte é o resfriamento causado naturalmente pela passagem do tempo após a morte. Depois começam a aparecer umas manchas que você já vai ver, que são os livores cadavéricos. Livores cadavéricos aparecem muito na prova. E aí, lá na prova, aparece o nome em latim, livor mortis. Então, livor mortis significa livores cadavéricos. Depois vem a rigidez cadavérica. Também aparece muito nas provas. Só que a rigidez cadavérica aparece com o nome de rigor mortis. Rigor mortis, rigidez cadavérica. Cuidado! O rigor mortis é um fenômeno químico. Quando o indivíduo está morto, as pálpebras ficam abertas. Quando você encontra as pálpebras fechadas, começa a desconfiar que alguém já mexeu naquele cadáver. Muito bem. E aí, quando vem o vento, quando vem o ar atmosférico, quando vem o calor, começa a haver uma evaporação do corpo todo, inclusive ao nível dos olhos. Sinais oculares de morte. A mancha negra ocular de Larcher-Sommer e a tela albuminoide, ou tela viscosa de Steno-Lewis. Como é que é isso, professor? Simples. Olha lá. Você está vendo aí? A mancha negra
ocular de Larcher-Sommer. Observa bem, essa parte branca aqui do olho, que eu estou tentando marcar com essa linha vermelha, ó, essa parte branca do olho aqui, ó, essa parte branca aqui do olho, é a esclerótica. E a esclerótica, ela é opaca. A esclerótica também passa por aqui, ó. Isso aqui é esclerótica. Isso aqui também é esclerótica. Ué, professor, mas por que a esclerótica aí está escura e do outro lado ela está branca? Aí você aprende o seguinte, ó. A esclerótica é opaca. Embaixo da esclerótica tem uma camada vermelha escura, quase negra, chamada coroide. 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 E na hora que a esclerótica começa a evaporar, começa a perder água e começa a ficar transparente, a coroide, que é escura embaixo, começa a aparecer. Essa é a mancha negra ocular de Larcher-Sommer. Ou seja, a esclerótica, que é opaca, vai se tornando transparente e deixa-se perceber a coroide, que é escura, que está por baixo. Daí aparece a mancha negra ocular de Larcher-Sommer. Se o cadáver permanecer com o olho fechado, demora muito mais a aparecer. Se o cadáver permanecer com o olho aberto, aparece mais rapidamente. Se na região venta muito, aparece mais rapidamente. Se na região venta pouco, aparece mais demoradamente. Ou seja, não há precisão na hora que aparece a mancha negra de Larcher-Sommer. A maioria dos autores coloca entre 3 e 5 horas. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Entendido? Então, lá está a mancha negra ocular de Larcher-Sommer. Observe, abertas as pálpebras do cadáver, não se vê mais a cor da íris, não se consegue enxergar mais a pupila, se está dilatada ou se está contraída. Dilatada em midríase, contraída em miose. O nome maior, midríase. O nome menor, miose. Quando o indivíduo está afetado por drogas que são drogas tranquilizantes, como a morfina, como a heroína, a pupila fica retraída, miose. Quando ele está sob o efeito de drogas estimulantes, como a cocaína, aí a pupila fica dilatada, midríase. Só que no caso que você está vendo aí, a gente não enxerga mais a pupila, não enxerga mais a íris. O que aconteceu? A nossa córnea, ela é lubrificada por uma substância um pouco viscosa. E após a morte, se o olho permanecer aberto, a poeira ambiental, os detritos que estão no ar atmosférico, caem sobre a córnea e vão criar como se fosse uma lama, uma massa viscosa. Isso aí vai fechando a transparência, vai alterando a transparência da córnea e forma aquilo que Steno e Louis chamaram de tela viscosa. Gosmenta. Tela albuminoide, parece uma albumina, uma proteína. E quanto mais essa tela viscosa aparece, mais tempo de morte já se passou. É claro que vai depender das impurezas que estão no ar atmosférico, do olho permanecer mais tempo aberto ou mais tempo fechado. Mas sempre é nas primeiras horas, um pouco mais tempo do que a mancha ocular de Larcher-Sommer, ok? Então, se você quiser saber alguma coisa sobre a tela viscosa de Steno e Louis, aí está essa explicaçãozinha para você. Pronto? Agora, vamos mudar de assunto. O cadáver vai começar a esfriar. Ué, por que o cadáver esfria, professor? Bom, normalmente, nós somos indivíduos de sangue quente. Lá dentro, normalmente, a temperatura está em 37 e qualquer coisa. O meio ambiente, na maioria das vezes, está numa temperatura bem mais baixa que isso. Então, com a morte, começa a haver uma troca de calor que não tem substituição dentro do nosso corpo. E aí o cadáver vai progressivamente resfriando. Mas com que velocidade ele resfria, professor? Depende da temperatura externa. Se a temperatura externa é muito baixa, ele resfria rapidamente. Se a temperatura externa é muito alta, ele leva mais tempo para esfriar. Portanto, fazer o diagnóstico da hora da morte pela temperatura do cadáver é uma temeridade, porque vai depender da temperatura ambiental
se ele resfria mais depressa ou se ele resfria mais devagar. Percebeu? Depende dele estar vestido ou estar despido. Depende se o lugar tem muito vento ou pouco vento. Depende se o lugar é muito frio ou muito quente. Mas, na hora da prova, a gente vai fazer uns cálculos aí e vai dizer que a morte ocorreu há tanto tempo, se a temperatura do cadáver for tantos graus. Mas tudo isso é muito teórico. Espero que você entenda isso. Então, vamos lá. É um fenômeno físico, não é um fenômeno químico, depende exclusivamente do fluxo de temperatura entre o cadáver e o meio ambiente. Cronotanatognose, o estudo da hora em que a morte aconteceu, através do resfriamento cadavérico. E aí, vários autores fizeram várias fórmulas. Cada fórmula dessa tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos falar em livores cadavéricos. Para falar em livores cadavéricos, você precisa primeiro observar uma coisinha que eu vou te mostrar aqui. Ó, uma garrafa, que eu arranjei aqui emprestado, botei umas sementezinhas de girassol e vou fazer de conta que a garrafa é o meu corpo. E aqui dentro tem o sangue. E no sangue tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E enquanto o corpo está vivo, ó, o sangue está em movimento. Ele não fica parado. O coração não deixa o sangue parar. Aí o camarada morre. Morreu e ficou deitado. Olha o que acontece com o sangue. Ó. Ele vem todo para a região de maior declive. Professor, e se ele for enforcado? O sangue vai para a região de maior declive. Os pés, as pernas, as mãos, os braços. Professor, e se ele estiver de cabeça para baixo? Aí o sangue vai todo para a cabeça, para o pescoço, para o tórax. Se ele estiver deitado de lado, o sangue vai todo para aquele lado que ele ficar deitado. Ou seja, o sangue vai obedecer à força de gravidade. É um fenômeno exclusivamente físico. Você não tem movimento mais do sangue corporal. O sangue desce pela ação da gravidade. E leva um tempinho para ele descer pela ação da gravidade. É esse tempinho que permite ao perito observar há quanto tempo aquela morte aconteceu. Percebeu? Cuidado agora. Durante muito tempo, até 6, 8 horas, às vezes até 12 horas, vai depender da prova, o sangue ainda está em condições de ser mobilizado. Se você mudar o cadáver de posição, o livor cadavérico muda de posição. Vai chegar um determinado horário, e a maioria concorda que é a partir de 12 horas, que você muda a posição do cadáver, mas o livor não muda mais de lugar. Opa! Então, se eu encontrar um cadáver numa posição X, mas os livores estiverem numa posição Y, é porque esse cadáver foi mobilizado, e ele foi mobilizado depois que os livores ficaram fixados. Porque se eu mobilizar o cadáver antes de os livores ficarem fixados, o perito não vai poder perceber, através dos livores, que o cadáver foi mobilizado. Percebeu? Aí eu fiz um quadrinho para você aqui, olha lá, livores cadavéricos no enforcamento completo. Olha lá, os livores vão para as mãos, para os antebraços, os livores vão para os pés e para as pernas. Mas se eu puser o cadáver em decúbito dorsal, mesmo que o indivíduo tenha morrido enforcado, e os livores comecem a ficar nesta posição que estão no enforcado, se eu colocar esse indivíduo deitado antes de os livores ficarem fixados, os livores vão para o lado posterior do cadáver. E se não houver outro sinal de enforcamento, eu vou ficar na dúvida. A mesma coisa, se eu pegar esse indivíduo que ficou morto nesta posição deitado durante muito tempo, e depois de 12 horas eu resolver pendurar o indivíduo pelo pescoço para simular o enforcamento, eu não vou conseguir, porque os livores já estariam fixados se o corpo for mobilizado a partir de 12 horas após a morte. Entendeu o problema da fixação dos livores? Muito bem? Pronto. Repara aqui, ó, livores concentrados nas pernas e nos pés,
significando que esse indivíduo ficou com os pés e as pernas mais para baixo durante um tempo maior que 12 horas. Livores colocados, às vezes, nas mãos, indicando que essa mão ficou para baixo durante um tempo maior que 8 a 12 horas. Percebeu? É isso que você está vendo nessa imagem aqui também, que é a reprodução dessa primeira. Olha lá, o cadáver pendurado pelo pescoço, o Livores no membro inferior, o Livores no membro superior, e como a cabeça dele está pendente para frente, os Livores ficaram na parte anterior do rosto, na face. Cuidado agora, é muito comum você encontrar cadáveres enforcados e você nota uma mancha de sangue no chão. E você nota o sangue escorrendo pela boca e pelo nariz. Ah, professor, significa que houve luta corporal e ele foi agredido. Não, não. Repara, o livor, normalmente, ele não atravessa a pele, porque a pele tem aquela camada de queratina por fora e não deixa o livor passar. O livor fica embaixo da pele. Mas a língua não tem queratina. A narina não tem queratina. Então, quando o indivíduo está enforcado com a cabeça para baixo, os livores que se acumulam na narina e na língua, eles começam a extravasar. E começa a escorrer aquele sangue que vai para o chão, e aí um perito que não esteja muito acostumado com essas perícias, ele pode concluir que houve agressão, que houve violência. É apenas livor escorrendo pelo nariz, escorrendo pela língua, ok? Essa imagem que você está vendo aí, que não pode esquecer. Pronto? Olha lá. Ele estava morto, deitado em decúbito ventral, com o braço e a mão apoiados no tórax. Como o braço e a mão estavam apoiados no tórax, aqui não se formaram livores, percebeu? E onde não estava apoiado, os livores se formaram. Então eu posso mostrar que esse indivíduo, quando foi examinado, ele estava morto há mais de 8, 12 horas, pois os livores já estavam fixados. Tem livro que diz que 8 horas está fixado, tem livro que diz que são 12 horas está fixado, ok? Então, repara, olha como a posição do livore varia. No afogado, que flutua com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, os livores se acumulam muito na cabeça. E aí, quando passa lá por baixo e bate nas pedras, ó, ele faz lesões de arraste, escoriações e até feridas. Esse que estava morto, numa posição com a cabeça bem mais baixa, nota como os livores ficaram muito concentrados na parte da cabeça. É essa imagem aqui que você não pode esquecer. Reparou? A sementezinha que representa o nosso sangue, ela vai mudar de posição de acordo com a posição do corpo que ele permanecer horas após a morte. Se for mobilizado depois de 12 horas, o livor não sai mais do lugar. Tá? Os livores ficaram fixados. É isso aí que você vai matar a questãozinha na prova. E uma questão que aparece muito na prova, muito, é essa aqui. Ó. Olha lá. Do lado de cá, uma mancha, que pode ser uma equimose. Do lado de cá, uma mancha, que pode ser um livor. Como é que eu vou saber se essa mancha é uma equimose, um traumatismo, ou se é um livor, um fenômeno normal após a morte? Aí você faz uma técnica chamada técnica de Bonnet. Você faz um corte e nota. Se embaixo deste corte os tecidos estiverem impregnados por sangue, aquilo é uma equimose, resultado de um traumatismo. Se embaixo o tecido estiver com aspecto normal e o sangue aparecendo em gotículas, aquilo era o livor. Como eu fiquei na dúvida, eu jogo um jato d'água em cima. Se isso aqui é livor, quando você jogar o jato d'água, esse sangue desaparece. Se isso aqui é uma equimose, quando você jogar o jato d'água, esse sangue aqui não desaparece, ele permanece no lugar. Percebeu? A gente fala que o tecido está infiltrado por sangue. E tecido infiltrado por sangue significa lesão feita em vida. O livor não é uma infiltração hemorrágica. Quando você corta e tem livor embaixo, aparecem gotículas.
aí você joga a água e o tecido fica limpo novamente. Chega de livor. Vamos passar agora para a rigidez cadavérica. Olha lá, essa é a pergunta de prova. Há quanto tempo essa morte aconteceu? Repara, ele está em rigidez muscular generalizada. Quando ocorre a rigidez muscular generalizada do ser humano, a gente diz que normalmente tem mais de 6 horas que a morte aconteceu. Então, atenção, se você chegar no local, o cadáver estiver completamente flácido, ainda não tem 2 horas que a morte aconteceu. Sabe por quê? Porque com 2 horas, esse músculo que move a mandíbula, o masseter, ele entra em rigidez. E depois que o masseter entra em rigidez, a boca que está fechada não abre e a boca que está aberta não fecha. Opa, cheguei no cadáver, ele está completamente flácido, menos de 2 horas que a morte aconteceu. Cheguei no cadáver, ele está flácido do pescoço para baixo, mas a mandíbula, a musculatura da mandíbula, não é a mandíbula é o osso, está sempre dura. Mas a musculatura da mandíbula, o masseter, está rígida. Opa, mais de 2 horas. E como o resto está todo mole, menos de 6. Aí o cadáver vai endurecendo de cima para baixo. Como ele endurece de cima para baixo, enquanto ele estiver rígido em cima e mole embaixo, mais de 2, menos de 6. Quando ele estiver completamente rígido, mais de 6. Até quanto? Até ele entrar em putrefação. Se a putrefação começar às 24 horas, ele que estava todo rígido até 24 horas, agora a mandíbula que estava presa no masseter, rígido, começa a ficar flácida novamente. O resto do corpo todo duro. Percebeu? E aí, com o passar do tempo, todo o resto do corpo começa a entrar em flacidez. Então, ele começa todo flácido, começa a enrijecer de cima para baixo, depois que fica todo rígido, volta a amolecer, a entrar em flacidez, de cima para baixo também. Essa é a chamada lei de Nisten, Sommer-Larcher. Nisten, Sommer-Larcher, a rigidez cadavérica é da cabeça para os pés. Crânio podálica, céfalo caudal, de cima para baixo. Percebeu? Rigidez cadavérica, não é contração muscular, é rigidez cadavérica. O cadáver, ele não se contrai. O cadáver, ele entra em rigidez, ele endurece na posição em que ele está. Se houver algum tipo de contração no cadáver, você vai ver daqui a pouco que nos carbonizados o tecido não se contrai, ele retrai, é uma retração. Não existe contração muscular fisiológica, normal, depois que o indivíduo está morto. Tadã! Cuidado! Atenção! Nas mortes encefálicas, o indivíduo já é cadáver. Tudo que está aqui em cima já está morto, mas a medula ainda tem reflexos medulares. Ele já está morto. Então não se espantem se de repente você estiver ao lado de um cadáver, a morte aconteceu há alguns minutos e de repente o cadáver movimenta o braço. De repente, o cadáver faz um movimento de tronco. Aquilo ali é um fenômeno
pós-mortem. Reflexos medulares. Não tem nada a ver com o encéfalo. O encéfalo já está morto. Então não se espante de visualizar um dia um cadáver dobrar o antebraço sobre o braço, após algum estímulo, após alguma batida, após algum movimento qualquer. Isto acontece, você vai ler mais tarde, se tiver tempo, os fenômenos de Charcot e o fenômeno de Lazarov são movimentos derivados da medula que ocorrem após a morte, principalmente em casos de morte encefálica. Ele não está mais vivo, está morto. O encéfalo está morto, mas a medula ainda consegue manter alguns reflexos, e esses reflexos permitem ao cadáver determinados movimentos. Atenção nisso, hein? Pronto? Vamos lá, então. Visto isso, eu fiz uma listinha aqui para você acompanhar. Ó, rigidez cadavérica, lei de Nist, tensão elástica, sistema crânio-podálico. As massas musculares menores entram em rigidez primeiro que as massas musculares maiores. Tá? Aí botei aqui uns nomezinhos que você poderá conhecer. Nosso tempo é muito pequenininho. Estou mostrando aqui para você como é o masseter, esse músculo que faz o movimento da mandíbula. Olha aqui o masseter, o músculo que faz o movimento da mandíbula. Não é a mandíbula que fica rígida, a mandíbula é osso. Quem fica rígido é o masseter, ok? Aqui a musculatura do tórax, que vai acontecer a mesma coisa que acontece com a musculatura da mandíbula. E aí você tem aqui mais uma série de explicações. Assim como o corpo entrou em rigidez de cima para baixo, ele vai desfazer a rigidez também de cima para baixo. Ok? Está lá o indivíduo morto, ele está em flacidez muscular generalizada, mas quando você vai na mão dele, a mão dele está cerrada, está fechada. A mão dele já está rígida, já está agarrada, como se a morte tivesse fixado um último movimento dele. Isso aí se chama sinal de Kossu ou espasmo cadavérico. Sinal de Kossu ou espasmo cadavérico. Note, na hora da morte, ele agarrou um pouco de lama, um pouco de capim, e ele está agarrado nisso. Veja, o corpo ainda está em flacidez, mas a mão já está completamente rígida. Olha esse caso aqui, ó. O indivíduo deu um tiro na cabeça e a mão ficou cerrada, fechada, com o dedo ainda no gatilho. Espasmo cadavérico, sinal de Kossu. Agora, muito cuidado, hein? Última questão de hoje. Sinal de Devergy. Não é contração, é retração da musculatura provocada pelo calor do fogo. Chegou lá no incêndio, encontrou o cadáver nesta posição. Ah, meu Deus, ele estava lutando contra as chamas, ele estava vivo, tentou lutar contra as chamas. Nada disso. O indivíduo morra do que tiver morrido, tiro, facada, paulada, morte natural. Se depois vier o fogo e atingir o cadáver, com o calor do fogo, ele começa a se retrair. Não é contração, não é rigidez cadavérica, é uma retração muscular. E o cadáver toma essa posição que dá a impressão que ele está lutando contra as chamas. Sinal de Devergy, ok? Muito bem. Aí, tudo isso, Deus te ajude. Tomara que você chegue lá. Eu botei mais duas questõezinhas aqui sobre cremação, para você estudar quais são os documentos necessários para você fazer a cremação. E com isso aí, eu tenho certeza que você vai ganhar os seus pontinhos na prova. Grande abraço. Qualquer dúvida que você tiver, escreve. Meu e-mail está à disposição. robertobranco@infolink.com.br. Ou então manda para o meu WhatsApp. 21, né? 99762-1295. Qualquer dúvida, liga para o Grupo Adelante
e eles passam essas informações para você. Nosso objetivo é dar essa vaga para você. Agora, depende de você colaborar. Grande abraço, me convida para a posse, hein?